A imortalidade é algo totalmente impossível até o dia que a primeira pessoa conseguir. Hoje vamos ver alguns caminhos que a humanidade pode seguir em busca de viver para sempre, como alguns animais já meio que enganam a morte e como a tecnologia pode nos dar uma imortalidade digital, mas eu não sei se isso é uma boa ideia. E vamos começar essa jornada entendendo como que a sua mãe tem bilhões de anos. Essa é a sua mãe, e ela é tão, mas tão velha que ela tem bilhões de anos. E talvez eu consiga provar isso agora. Isso aqui surgiu mais ou menos por volta de 3,5 bilhões de anos. Uma célula que podemos chamar de a primeira célula da sua mãe. E ela se dividiu, e depois se dividiu de novo e de novo, em uma linhagem de divisões que nunca mais parou até chegar na sua mãe. E perceba uma coisa interessante aqui, porque toda vida que a célula inicial se dividiu e formou duas, nós temos uma pergunta interessante, porque para onde foi a célula inicial? Tudo bem, ela virou duas, mas ela deixou de existir para dar origem a essas duas novas células? Ou ela é essas duas novas células? Podemos dizer que, de certa forma, a célula inicial acabou dando origem a duas novas células. De certa forma, dando uma forçadinha na barra, podemos dizer que a célula inicial está presente nesses dois pacotinhos separados. Então, meio que dá para dizer que a célula inicial ainda vive. E é por causa desse detalhe conceitual que podemos dizer que a idade da sua mãe começou a ser contada muito antes do nascimento dela. Porque, parando para pensar de onde veio a sua mãe, dá para dizer que o óvulo de onde a sua mãe se originou já existia antes do nascimento dela, assim como o espermatozoide que fecundou esse óvulo. E eu diria que antes mesmo da existência do óvulo que deu origem à sua mãe, já havia uma outra célula que deu origem a ela, e uma outra antes dela, e antes outra, assim formando uma corrente ininterrupta, o que, voltando cada vez mais no tempo, podemos chegar no início da vida na Terra. Podemos chegar nisso aqui, a primeira célula. Agora, dá para dizer que essa primeira célula é a sua mãe? Quer dizer, são duas coisas que parecem bem diferentes? Bom, para responder isso, nós precisamos conhecer um pouco melhor essa tal primeira célula. Nós precisamos conhecer o LUCA, o Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum universal de todos os seres vivos da Terra. O LUCA nada mais é do que um elo mais recente da história evolutiva em que se ramifica uma conexão de parentesco entre bactérias, arqueias, fungos, as plantas e nós. Absolutamente toda a vida na Terra está conectada ao LUCA. E por mais que a gente não saiba exatamente como que o LUCA era, ainda assim podemos acreditar que ele tinha algumas características. O LUCA muito provavelmente tinha bem aqui uma membrana plasmática que era capaz de separar o interior do exterior, capaz de regular o que entrava e saía da célula. Ele também tinha por aqui uns ribossomos que ajudam na síntese de proteínas. Tinha também por aqui um ATPzinho, uma molécula que é fonte de energia para o metabolismo. Também não podemos esquecer o material genético, que expressa todas essas características e outras. E essas características aqui, elas foram passadas adiante e passaram de geração em geração, em divisão celular, até chegar aos dias de hoje. Mesmo com uma imensa diversidade de características, fisiologias, cores, formas e comportamentos, ainda assim, todos os seres vivos hoje também possuem essas mesmas características. E tudo isso começou há bilhões de anos atrás, quando LUCA fez uma coisa simples, porém revolucionária. Uma coisa que mudaria para sempre o paradigma de tudo aquilo que conhecemos hoje. Ele fez isso. Se dividiu. Então nós tínhamos uma célula que viraram duas. Temos duas réplicas exatas da célula inicial. E assim, essas divisões continuaram a acontecer. Isso parece simples, mas o que exatamente está acontecendo aqui? Para entender exatamente o que acontece em uma divisão celular, nós temos que antes dizer que
Bom, o Luca era unicelular, eu sei, isso parece óbvio. Ele inclusive era uma célula bem simples. E em comparação a ele, existem coisas muito mais complexas hoje. Esse aqui é um paramécio. Ele é um tipo de protozoário que apresenta um maior nível de complexidade, como você pode ver. Ele tem até cílios para poder ficar se locomovendo por aí. Já o Luca era muito mais simples. Mas mesmo com essa simplicidade toda, Luca conseguiu passar suas características adiante. Ele provavelmente, inclusive, se dividia de maneira muito mais simples também. Imagine que Luca está bem aqui. E dentro dele tem um material genético que lá dentro pode se duplicar. E aí esses dois materiais genéticos podem migrar para extremidades opostas e a membrana vai se esticando e aí no meio vai se formando uma barreira de membrana que vai separando a célula em duas e por fim a divisão se completa. Isso é o que nós chamamos de fissão binária. E é isso que acontece até hoje em bactérias, por exemplo. Foi a partir de divisões mais simples como essa que essa simples forma de vida foi se dividindo, até que 2 bilhões de anos depois do Luca, surgiram organismos mais complexos. Surgiram as células eucarióticas. E com essas criaturinhas aqui, a divisão celular também se transformou, ganhando novas etapas de organização e controle. E foi assim que então surgiu a mitose. Primeiro, na mitose, o DNA se organiza em cromossomos, que são essas pequenas tirinhas coloridas aqui. E aí depois essas tirinhas se duplicam, formando um X. E aí os cromossomos duplicados se alinham no centro da célula. E aí depois são puxados para as extremidades por pequenos tubinhos. E a membrana celular, enfim, se estica e divide. Aqui temos então duas células que são cópias idênticas da célula inicial. Com isso podemos dizer que a mitose foi um divisor de águas, porque ao invés de apenas copiar e separar, as células passaram a contar com um processo milimetricamente regulado e organizado, garantindo que cada nova célula recebesse o material genético todo bonitinho e empacotadinho, embalado para presente. E essa organização acabou abrindo caminho para uma enorme diversidade e estabilidade que encontramos nos seres multicelulares atuais. E mesmo com suas várias particularidades evolutivas, diferentes tipos celulares em cada tipo de forma de vida ainda possuem características em comum, como membrana plasmática, ribossomos, ATP e DNA, todas elas derivadas do Luca. Mas é claro que a vida não parou por aí, ela não ficou só copiando, ela inovou mais uma vez. Surgiu assim a meiose, a base da reprodução sexuada. A meiose é um tipo de divisão que acontece nas células reprodutivas. E ela ocorre da seguinte forma. Primeiro a célula condensa o seu DNA em cromossomos. E aí, em seguida, depois de duplicados, nessa parte um cromossomo literalmente toca o outro bem aqui, e eles trocam pedaços, eles trocam uma parte com o outro. Isso faz com que os seus genes se misturem, embaralhando suas informações genéticas. Essa etapa é conhecida como crossing over. E isso é muito importante para dar uma maior variabilidade genética, ou seja, para aumentar a diversidade das suas características. Tá, então beleza, nós começamos aqui, quando o DNA se condensou em cromossomos, depois esses cromossomos se duplicaram e fizeram um crossing over, e aí houve uma divisão celular que criou duas células com metade do DNA da célula inicial. E aí essa célula se dividiu e formou essas duas. E essa célula se dividiu, formando essas outras duas. Então o resultado é que uma célula inicial deu origem a 4 células. Essas são 4 células diferentes entre si, cada uma com metade do DNA da original. Esse é o processo que garante a diversidade genética, é o que faz cada pessoa ser única. Assim, a vida na Terra passou a se misturar e recombinar. E essa linha de divisões celulares, desde então, desde o início, desde Luca até agora, nunca parou. Ela atravessou bilhões e bilhões de anos, incontáveis gerações de criaturas e divisões, até chegar na sua mãe. Tudo num fio biológico contínuo. Então é por isso que, de certa forma, de uma forma bem real, podemos dizer que a sua mãe tem, na verdade,
bilhões de anos. E na verdade não só ela, mas também você e também toda a sua família, todas as pessoas que você já viu na vida, um dia verá e jamais vai ver. Na verdade, não só a espécie humana, mas todas as outras espécies nesse planeta. Tudo está relacionado, tudo veio de Luca. E é por isso que podemos dizer que Luca vive até hoje e vai continuar vivendo enquanto células existirem, o que certamente não tem um limite de tempo. Por isso que nós podemos dizer que, de certa forma, nós somos imortais. Nós somos todos uma forma que Luca acabou adquirindo com o passar de bilhões de anos. Isso é o que os cientistas chamam de imortalidade biológica. E na biologia, quando nós falamos de imortalidade, nós geralmente estamos nos referindo à capacidade de certas células ou organismos continuarem vivos, ou seja, mantendo-se capazes de se dividir ou se renovar indefinidamente. E bom, por décadas, a ciência acreditou que as células humanas também poderiam ser imortais, se pelo menos tivessem condições ideais. Mas, no entanto, nos anos 60, esse senhor bem aqui disse: não, as coisas não funcionam desse jeito. Esse aqui é Leonard Hayflick, um anatomista americano que acabou demonstrando que células humanas normais, que são eucarióticas, não são imortais. Pois é, eu lamento. Hayflick disse que, na verdade, as células humanas têm um limite interno programado, uma barreira que impede dela continuar se replicando. Hayflick demonstrou isso num experimento em que ele colocou uma certa população de células fetais humanas para crescer, e com isso ele conseguiu esse gráfico. Esse gráfico mostra a quantidade de divisões celulares que acontecem ao longo de alguns dias, e isso aqui pode ser dividido em 3 fases. Vamos separar aqui na fase 1, na fase 2 e na fase 3. Aqui na fase 1, a quantidade de divisões celulares ainda é muito pequena. A fase 1 é marcada por um crescimento lento, onde as células ainda estão se adaptando ao ambiente de cultura. Agora, já aqui na fase 2, as coisas começam a ficar bem aceleradas. Na fase 2, o crescimento é exponencial, onde as células se proliferam mais rápido e as divisões não param. Até que chegamos até a fase 3, onde as divisões começam a parar. A fase 3 é a fase final, onde o crescimento celular vai desacelerando e eventualmente para. As células entram então em um estado de senescência, um envelhecimento celular, e assim perdem a capacidade de divisão. E percebeu-se que esse teto era atingido em cada célula. Isso era por volta de mais ou menos depois da célula se dividir umas 40 a 60 vezes. É por aí que a célula não pode mais se dividir e entra em senescência. Em determinado momento, ela então entra em apoptose, a morte celular programada. Tudo porque esse limite foi atingido, e esse limite ficou conhecido como o limite de Hayflick. Tá, mas por que isso acontece? Bom, para entender isso, nós temos que ver de perto novamente os cromossomos. Certo, durante a divisão celular, nosso DNA fica concentrado, organizado em cromossomos. Sendo que uma coisa que eu não disse ainda é que bem aqui nas pontinhas existe uma região muito especial dos cromossomos. Essas regiões nós chamamos de telômeros. Eles são sequências de DNA repetitivas. Eles não carregam nenhum tipo de informação genética que forma suas características. Eles são apenas uma capinha protetora. Seria tipo a capinha protetora na ponta de um cadarço, sabe? E como você sabe, o seu cadarço sem essa capinha pode não ficar muito legal. As fibras podem ficar todas desfeitas. E aí o detalhe importante é que a cada divisão celular, um pedacinho dos telômeros se perde. Então é meio triste, mas os telômeros vão encurtando, encurtando e encurtando até o ponto que deixam de cumprir sua função. Por isso que as células humanas podem se dividir e continuar se dividindo até que o ritmo diminui e as divisões vão parando e as células vão morrendo
por causa dos telômeros desgastados, que não protegem mais o seu DNA. É essa a história que conta esse gráfico. E esse teto máximo de divisões, o limite de Hayflick, foi um marco que solidificou o nosso entendimento de que a mortalidade está literalmente escrita no nosso DNA. Meio difícil dormir agora com essa informação. Esse mecanismo funciona como uma espécie de relógio biológico da sua vida, em que a cada divisão celular o ponteiro anda um pouquinho, e depois de mais algumas divisões o ponteiro vai andando e andando até chegar ao limite de Hayflick. Com isso, ele pode marcar a hora certa da célula parar de se dividir e simplesmente morrer. E bom, o porquê disso a gente já sabe, porque quanto mais uma célula se divide com telômeros desgastados, o seu DNA sem proteção pode acabar sofrendo muitas mutações. E aí maiores são as chances de ocorrerem erros e mutações genéticas que vão se acumulando em cada divisão e causando problemas sérios. Por causa disso, que com o passar dos anos, as nossas células vão naturalmente perdendo sua capacidade de divisão. Assim, nós acumulamos essas células senescentes no nosso corpo e elas acabam liberando sinais inflamatórios, e isso contribui para o envelhecimento do nosso organismo como um todo. Mas acontece que dentro de nós, isso aqui pode ser até pior. Bom, como vimos na meiose, ela é um processo que dá origem a 4 células. E essas células podem ser óvulos ou espermatozoides no nosso caso humano. E esses 2 coleguinhas aqui possuem um segredo: a telomerase. A telomerase é uma enzima que tem como função reparar os telômeros, permitindo que a divisão continue sem que a célula se desgaste, constantemente renovando e protegendo aquela pontinha de plástico do seu cadarço vital. Ou seja, a nossa linhagem de células que vem de óvulos e espermatozoides, ela não tem bem um limite de divisão celular. E também tem um outro tipo de célula que também não tem esse limite: o câncer. Quando a multiplicação das células de um tumor ou um câncer acontece, essas células também podem ir acumulando mutações. Porém, ao invés de fazer a célula morrer, essas mutações nos lugares certos ou errados podem ter o efeito contrário. Algumas mutações são capazes de fazer com que a célula seja capaz de continuar se dividindo e se dividindo de forma indefinida, ignorando os sinais celulares normais de crescimento e morte. Isso acaba levando a uma divisão celular desregulada e a proliferação infinita que ultrapassa o limite de Hayflick. Então, graças a esses defeitos, a morte celular programada é contornada. Isso faz com que essas células cancerígenas se dividam indefinidamente e formem massas de tumores que potencialmente podem se espalhar para outras partes do corpo. Mas se por um lado o câncer tem sido uma fonte de tanta dor e tristeza no mundo, por outro, essa sua imortalidade tem sido, na verdade, até bem estudada há décadas. Tudo para melhorar a saúde humana. E esse aqui é um bom exemplo disso. Essas aqui são células HeLa. Elas foram coletadas em 1951 de uma mulher chamada Henrietta Lacks. Tá, e o que são essas células HeLa? Bom, elas não são óvulos, muito menos espermatozoides, mas ainda assim elas possuem uma forma ativa da enzima telomerase, que está a todo momento reconstruindo continuamente os telômeros. Com isso, as suas células acabaram escapando do desgaste natural que leva ao envelhecimento. As células HeLa então simplesmente não obedecem ao limite de Hayflick. Elas continuam a se dividir de forma infinita. Até hoje, inclusive, as células HeLa se multiplicam em laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, sendo essenciais para inúmeras descobertas científicas, desde a vacina contra a poliomielite a pesquisas modernas sobre câncer. E, de certa forma, podemos dizer que Henrietta Lacks nunca deixou de existir. As suas células seguem vivas e se dividindo milhões e milhões de vezes, carregando consigo um pedaço dela que continua vivo até hoje, da mesma forma que Luca. E é aqui que nós voltamos à ideia de imortalidade, só que dessa vez numa perspectiva completamente diferente, porque o ponto que conecta tudo que vimos até agora é que não é sobre morrer individualmente, mas sobre participar de algo
que continua de uma linhagem que começou há bilhões de anos atrás e que ainda está viva dentro de nós até hoje. A imortalidade biológica, então, é menos sobre a sobrevivência de um único corpo ou indivíduo, mas sobre a continuidade da vida em si. Essa corrente ininterrupta de material genético que começou no último ancestral comum universal e que segue até nós, até você, até as próximas gerações, nada disso foi quebrado até hoje. Então, é nesse sentido que a sua mãe e toda a vida na Terra possuem bilhões de anos de idade. Porém, e se você, como indivíduo, quiser viver para sempre? Esse aqui é simplesmente o seu João. Esse é o atual homem mais velho do mundo segundo o Guinness, com seus 137 anos. E para ele, o segredo de uma vida longa e saudável é estar cercado de boas pessoas. Agora, já esse outro cara aqui se chama Brian Johnson, um empresário multimilionário. E ele não quer só quebrar esse recorde, mas ele quer ser imortal. E para isso, Johnson criou o tal do Projeto Blueprint. Oh my God. E por causa disso, ele foi se transformando ao longo dos anos. Já foram mais de 4 milhões de dólares gastos em uma rotina maluca e muito rigorosa. E esse projetinho tem umas coisas bem bizarras. Por exemplo, tomar 111 comprimidos ao dia, usar um boné que emite luz vermelha em seu couro cabeludo e receber transfusões de plasma do seu próprio filho. E diz lá o Brian que ele conseguiu reduzir a sua idade biológica de 47 para 42 anos. Porém, os experimentos dele têm gerado um certo debate, e muitos cientistas dizem que os seus métodos, na verdade, não funcionam. Mas, independentemente de Johnson, a ciência está, sim, tentando realmente buscar formas de prolongar a vida humana. E, quem sabe, talvez até atingir a imortalidade, mas de uma forma menos bizarra. E o segredo para isso pode estar nesses 3 seres vivos misteriosos. Esses são organismos que desafiam a morte, e o primeiro deles é esse carinha bem aqui, a Hidra. Esses animais medem cerca de 2 centímetros, o que seria mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Mas para facilitar essa visualização, vamos fazer um modelo de massinha, mais real do que a realidade. Diz aqui nos comentários com o que isso aqui ficou parecendo. Mas deixando meus dotes de escultor de lado, esses animais são parentes das águas vivas. Eles têm esse corpo em forma de tubo e um anel de tentáculos perto da sua boca. E esses tentáculos servem para caçar. Mas a coisa mais impressionante sobre as hidras é que elas se recusam a morrer. E para deixar claro, vamos fazer uma coisa bem bacana. Vamos partir esse indivíduo no meio. Ok, a gente partiu o colega no meio, mas o que isso significa? Bom, se tivessem me partido ao meio, provavelmente eu estaria morto. Mas não uma hidra. Esses minúsculos animais possuem uma habilidade gigantesca, a capacidade de se regenerar, o que acaba tornando esses animais essencialmente imortais. E esse poder de regeneração acontece por causa das células tronco. Essas células têm a habilidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, de qualquer parte do organismo. Ela pode virar células reprodutivas, células de glândulas, células sensoriais ou até de defesa do organismo. E, além disso, essas células tronco também não apresentam senescência, ou seja, elas não envelhecem e nem morrem. E no caso das hidras, quase que metade das células do seu corpo são células tronco. Então, se ela tiver uma lesão bem aqui, na ponta do seu tentáculo, ou bem aqui, na base do seu pé, ela vai ser capaz de se regenerar completamente. E até mesmo se eu partir ela no meio, ainda assim, ela vai se regenerar totalmente. E nesse processo de regeneração, cada metade vai dar origem a uma nova hidra por inteiro. E bem aqui, você pode ver imagens reais de uma hidra fazendo exatamente isso. Impressionante. Cara, a regeneração da hidra é uma parada tão bizarra que ela vai além. Se eu pegasse, por exemplo, uma hidra completa e jogasse ela num liquidificador e basicamente fizesse ela em vários pedacinhos, se a gente separasse cada célula individualmente dessa hidra, ainda assim seria possível
se a gente só juntasse tudo aleatoriamente junto, elas sozinhas fossem capazes de se reorganizar e no final formar uma hidra. Então, como a gente pode perceber, a grande magia desses bichinhos está nas células tronco. E, bom, nós também temos células tronco. Elas atuam de uma forma parecida no nosso corpo, se diferenciando em vários outros tipos celulares. E se a gente um dia estudar as hidras e conseguir entender esses mecanismos da célula tronco, a gente pode, quem sabe um dia, chegar mais perto de desacelerar o envelhecimento humano. Inclusive, existe um estudo com hidras que nos levou a uma descoberta que pode revolucionar a vida humana. Olhando para o DNA das hidras, foi descoberto que o segredo da longevidade está por aqui, no seu DNA, graças a um gene chamado FOXO. E para entender isso, imagine o seguinte: pense que cada célula sua é como se fosse mais ou menos um prédio. Calma que vai fazer sentido. E nesse contexto, o gene FOXO é como se fosse isso aqui, o síndico desse prédio. E ele é responsável por simplesmente verificar tudo. Então, se bem aqui tem um vazamento, lá vai o síndico para verificar. Mas se nesse outro lugar vai precisar de pintura, lá vai ele até lá. Nesse outro canto vai precisar de reparo elétrico, então ele também vai ter que estar lá. O síndico verifica tudo e é capaz de recrutar uma pessoa certa para ajeitar cada tipo de problema. E de forma parecida com o prédio, esse síndico FOXO nas células vai verificar algumas funções e atividades dela, como a divisão celular, reparar danos aqui, outros acolá, ou até quando ela vai precisar se diferenciar em outras células, como é o caso de células tronco. Agora tem um pequeno detalhe, porque o gene FOXO ele acaba enfraquecendo com o tempo, fazendo com que as nossas células acabem envelhecendo. É como se o prédio fosse ficando todo acabado e sem manutenção. Agora, já no caso das hidras, o gene FOXO permanece ativo, verificando tudo que ele deve verificar. E por isso, esses animais se mantêm jovens. E entender como que isso funciona pode abrir um novo caminho para a ciência. Pesquisadores poderiam começar a pensar que, bom, e se a gente pudesse restaurar a vitalidade das nossas células, assim como as hidras fazem naturalmente? E se houvesse uma maneira de reativar os genes FOXO em humanos? Seria incrível, mas nós não sabemos como fazer isso ainda. Isso são cenas dos próximos capítulos. Mas é importante dizer que mesmo com toda essa regeneração, a nossa querida hidra ainda pode morrer por causa de fatores externos. Se o clima não for adequado, se estiver muito quente, se tiver pouca comida disponível ou predadores, simplesmente não vai ter célula tronco suficiente para fazer isso aqui continuar vivo. E bom, talvez pelo menos os predadores não fossem um problema tão grande se ela, por exemplo, tivesse alguma forma de proteção externa, talvez uma armadura. E isso nos leva ao nosso próximo animal. Vimos a hidra e agora vamos ver uma lagosta que não envelhece. Pois é, o termo imortal para elas seria um exagero, mas ainda assim existe um fenômeno muito interessante acontecendo com esses crustáceos. Diferentemente da maioria dos animais, essas lagostas continuam crescendo, elas não têm envelhecimento celular e elas mantêm tudo dentro dos conformes mesmo em idades avançadas. E possivelmente esse aqui é um dos indivíduos mais conhecidos. Esse aqui é Jorge, uma singela lagosta que foi capturada em 2008 e virou um mascote num restaurante de Nova York. Bom, e o que ela tem de mais? Ela simplesmente é uma lagosta de 10 quilos. E como se isso já não fosse o suficiente, estudos estimaram que Jorge simplesmente tinha aproximadamente 150 anos, sendo a lagosta mais velha já registrada. Inclusive, depois ela foi solta do restaurante e pode estar viva por aí em algum lugar, e com mais de 150 anos. E eu espero que você esteja bem, Jorge, onde quer que você esteja. Mas o ponto é que o Jorge não foi o único. Na verdade, especialistas dizem que lagostas centenárias podem ser até algo relativamente comum. E isso é graças a esse troço bem aqui. Essa é a telomerase. A telomerase tem a capacidade de manter as pontas do cromossomo. E essas pontas protegem o DNA das nossas células.
E em humanos, nós vamos perdendo aos poucos essa telomerase. E sem telomerase, sem ponta, sem DNA preservado. O que leva ao envelhecimento celular. Porque é aí que está o pulo do gato. Porque nas lagostas, essa história é diferente. Esses crustáceos mantêm altos níveis de telomerase em basicamente todos os tecidos durante toda a vida. E essa enzima vai estar constantemente mantendo as pontas, o que preserva o DNA e evita o envelhecimento. Bem legal isso aí, né? Mas é uma pena que nós perdemos a telomerase. Agora, por que a gente perde? Bom, a resposta poderia estar na nossa complexidade biológica. Na maioria das nossas células, a telomerase é mantida sob vigilância rígida, quase como se fosse uma espécie de segredo perigoso guardado pelo organismo. E há uma boa razão para isso. Quando em nossas células a telomerase não diminui, nós podemos ter um problema muito grave. Podemos ter o câncer. E o câncer muitas vezes acontece como resultado de alterações de DNA em cada célula. E essas alterações podem mudar o funcionamento de cada uma delas, permitindo que elas se dividam e continuem se dividindo. E em muitos casos, um dos efeitos dessas alterações do DNA é que a enzima telomerase volte a agir, permitindo que as células não percam a pontinha dos seus cromossomos. E isso faz com que elas acabem se tornando imortais. Elas então não param de se dividir. Pois é, e esse excesso de divisões celulares pode fazer muito mal para o corpo. Afinal, isso é o câncer. E é por causa disso que a senescência celular e a morte celular não é bem um defeito, mas uma forma de proteção contra este grande problema. É assim que as coisas são no corpo humano. E nada impediu de nós humanos tentarmos dar uma pequena alterada nisso. 2 grupos de camundongos foram separados em um estudo feito em 2012 por cientistas do Centro Nacional de Pesquisas Oncológicas, na Espanha. E um desses grupos seria o grupo de controle e o outro seria o experimento em si. Então, beleza, aqui não se fazia nada com eles e aqui a magia acontecia. Nesse grupo, os roedores recebiam terapia gênica. Eles recebiam uma versão modificada de um gene que dá origem à telomerase, chamado TERT. E aqui o resultado surpreendeu, porque os animais que foram tratados tiveram uma melhora na regeneração dos tecidos, maior densidade óssea, pele mais saudável e viveram cerca de 20% mais do que o grupo controle que não recebeu nada. E tudo isso sem um aumento na incidência de câncer. Pois é, e esses resultados com esses ratos acabaram gerando um certo debate intenso, porque se a gente consegue fazer isso em ratos, então será que a gente consegue fazer o mesmo em humanos? Bom, desacelerar o nosso envelhecimento pode ser que seja um processo parecido com o que a gente viu em roedores, mas as nossas células são mais complexas, as coisas são mais delicadas, porque uma única mutação errada pode transformar uma possível cura em algo extremamente perigoso. Então nós ainda estamos longe de aplicar isso em nós mesmos, mas isso é apenas um pequeno vislumbre de um futuro em que envelhecer possa ser visto como algo tratável e não inevitável. E é claro que, assim como hidras, essa habilidade de não envelhecer dessas lagostas não fazem elas serem invulneráveis. Elas podem acabar morrendo por alguns fatores externos. Parece que os nossos primeiros animais, a hidra e a lagosta, têm muito que aprender com o nosso terceiro animal da lista. Um velho conhecido do canal. Eu estou falando dos tardígrados. Eles também são conhecidos como ursinhos d'água. E além de serem microscópicos, eles são esquisitos, porque basicamente são indestrutíveis. Eles conseguem sobreviver em condições extremas. É tipo assim, tá muito quente? Tudo bem. Mas não tem comida? Não faz mal? Estamos agora no vácuo do espaço. Meu amigo, tá tranquilo. Esses caras sobrevivem a tudo isso, simplesmente imorríveis. Mas como que eles conseguem fazer isso? Você pode se perguntar. Bom, isso é graças a um processo chamado criptobiose. E basicamente, em resumo, ela funciona da seguinte maneira. Se um dia um tardígrado está lá vivendo a sua vida e as condições ficam ruins, ele pode simplesmente perder quase toda a água do seu corpo, encolher suas patinhas e se transformar
nisso aqui. Ele vira basicamente uma bolotinha. E assim os tardígrados podem ficar por muitos e muitos anos. Talvez até décadas. E eles ficam assim sem comer, sem beber ou respirar. Eles ficam apenas esperando o ambiente ficar favorável normalmente. E assim o cara vai indo. E aí, quando de fato o ambiente melhora, ele só volta ao normal e segue sua vida de boa. Fantástico. Isso é impressionante. Parece quase que uma mágica de pausar a vida. E isso, inclusive, inspirou algumas tecnologias mais futuristas. Como, por exemplo, a criopreservação. Como o nome já diz, a criopreservação significa preservar em baixas temperaturas. Basicamente é um processo que congela qualquer material biológico, como células e tecidos. E o que é mais fantástico é que se você hoje quiser preservar o seu corpo, você pode. Basta entrar em contato com uma empresa que faz isso. Por exemplo, a CryoRus, na Rússia. Eles prestam esse serviço por singelos $36 mil. Assim, eles prometem armazenar o seu corpo em tanques metálicos cheios de nitrogênio líquido. Mas se você não tiver grana para preservar o seu corpo inteiro, não tem problema, porque pela metade do preço você pode preservar só o seu cérebro, né? Uma grande promoção. Tá, beleza, isso parece meio bizarro, mas como é que funciona? Bom, tudo começa com você vivendo sua vida de boas. E o primeiro passo é você morrer. E aí você é preservado nesses lugares e, com sorte, daqui 100, 200 ou, sei lá, 300 anos ou mais, a ciência pode, quem sabe, ter evoluído o suficiente para que a gente tenha descoberto uma forma de trazer você de volta à vida. O que, assim, é possível de acontecer. Na prática, essa maneira de preservar você é um pouco complexa, porque depois de falecer, o seu sangue aqui representado em vermelho é bombeado para cá, para fora do seu corpo, enquanto que um outro líquido especial é bombeado para dentro do seu corpo. Então esse tanque vai se enchendo com seu sangue e esse outro aqui vai se esvaziando com esse líquido que vai entrar em você, até que o processo se completa e no seu corpo não resta mais sangue, mas apenas esse líquido de preservação. Esse processo evita que dentro do seu corpo, quando ele for levado para uma temperatura muito baixa, não se crie cristais de gelo, porque criar cristais de gelo é a pior coisa que pode acontecer, porque dentro das suas células, se essas coisas se formam, elas podem acabar sendo completamente destruídas, e aí vai ser bem difícil trazer você de volta à vida. Então é só depois desse processo que o seu corpo é levado até esses tanques de nitrogênio líquido, a 196 graus negativos. Isso parece mirabolante e seria uma maneira de imitar conceitualmente o que tardígrados já fazem por natureza, só que de uma maneira bem mais tecnológica aí, cara. E assim, nada garante que isso aqui vá funcionar de verdade, pelo menos até agora, mesmo depois de várias pessoas e animais terem sido preservados dessa forma, até hoje nenhum corpo foi descongelado de volta à vida com sucesso. Por mais estranho que possa parecer essa conversa, é importante falar que morrer, biologicamente falando, é também uma forma de manter o equilíbrio da vida. Se por um lado nós temos um senhor que valoriza tanto a vida, que não se preocupa pensando na morte, por outro, temos pessoas que pensam tanto na morte que reformularam completamente a sua vida. Então a verdade é que nós, indivíduos, somos mortais, mas a vida em si, no mundo, no universo, ela pode ser imortal. Ela se replica, se reinventa e se transforma, desde o primeiro organismo que surgiu há bilhões de anos até hoje. E talvez no fim, o que nós queremos não seja então fugir da morte, mas entender a vida, e a verdadeira imortalidade pode estar nas ideias que deixamos para trás. Porém, e se a gente tentar atingir a imortalidade de uma outra forma? Esse aqui é o cérebro humano em escala mais ou menos aproximada, mas a grande pergunta que fica é: onde aqui é que nós encontramos a mente? Onde está a nossa consciência? A verdade é que não existe um conceito único e definitivo sobre a mente humana e a nossa consciência. É muito difícil definir exatamente aonde que ela está, aonde que ela fica. Se, sei lá,
é no nosso cérebro ou se é em alguma outra parte do nosso corpo, ou de repente se é algo que transcende a matéria. E se a gente definir a mente e a consciência como algo imaterial e intangível, como uma alma, por exemplo, como que isso seria replicável? Como isso poderia ser, por exemplo, digitalizado? Pois é, um cérebro, ou melhor, uma mente, só poderia ser digitalizada se a gente assumir 3 suposições. E a primeira delas é o fisicalismo. Ou seja, nós devemos supor que a mente faz parte de uma estrutura física e bioquímica no seu cérebro. Então, a partir disso, nosso primeiro passo para colocar a mente de uma pessoa num computador seria compreender o cérebro dela na sua totalidade. E digamos que é agora que os nossos problemas começam de verdade, porque o nosso cérebro é extremamente complexo. Se esse aqui é o cérebro humano em uma escala mais ou menos aproximada, então podemos destacar que esse pedacinho bem pequeno dele tem em torno de 1 milímetro cúbico. E somente aqui nós já temos dezenas de milhares de neurônios. Os neurônios são células especializadas do sistema nervoso. Eles processam e transmitem informações por meio de sinais elétricos e químicos. Eles são células especializadas bem diferentes das outras do seu corpo. Porque veja bem, eles têm essa região aqui, o corpo celular, onde nós encontramos o núcleo e essas ramificações. E também ele tem esse rabinho aqui, o axônio. Bom, basicamente é assim que é um neurônio. E ele não está sozinho. Ao seu redor nós temos vários outros tipos de células que de alguma forma dão suporte aos impulsos elétricos que passam pelos neurônios. Algumas dessas células são essas aqui que ficam grudadinhas no axônio, que atuam como um revestimento isolante que faz com que os impulsos elétricos viajem mais rápido. E fora isso, ainda tem as células que nutrem, que protegem e regulam a atividade dos neurônios. Tudo isso aqui estão aos milhões de células, todas muito bem organizadas e encaixadas em um maquinário complexo. Tudo isso amontoado nesse pequeno pedacinho minúsculo aqui. Pois é, a gente falou de um pedaço muito diminuto. Agora, se a gente falar de uma coisa mais geral, do cérebro inteiro. O cérebro inteiro possui cerca de 86 bilhões de neurônios. E cada um desses neurônios pode fazer conexões com milhares de outros neurônios. E essas pequenas conexões entre eles são chamadas de sinapses. Podemos dizer que é na sinapse que é onde a magia acontece. É nela que ocorrem as trocas de sinais elétricos e químicos. Se a gente olhar para uma sinapse de perto, podemos ver que ela é a junção entre 2 neurônios, ou até de repente a junção entre um neurônio e outra célula, tipo um músculo, uma glândula ou qualquer outra coisa assim. Mas o ponto aqui é que há uma transmissão de impulsos nervosos. É isso que faz, por exemplo, seu corpo sentir dor, fome, alegria, tristeza e várias outras coisas. No total, no seu cérebro, estamos falando em torno de 100 trilhões de sinapses como essa aqui, todas acontecendo simultaneamente, se conectando e atuando de formas diferentes, de acordo com cada necessidade. Ou seja, para a gente digitalizar ou duplicar uma mente humana completamente, a gente teria que replicar digitalmente não só os neurônios, mas também todas as células ao redor deles, todas as sinapses, e indo ainda mais além, devemos ir ao nível molecular, aos neurotransmissores e hormônios que regulam os impulsos nervosos. Ou seja, pensar, lembrar, sentir, decidir, tudo o que acontece no seu cérebro, todos esses processos surgem de uma rede absurda de conexões, interações, regulações e várias outras estruturas. Tudo é muito complexo, inclusive talvez esse seja o objeto mais complexo do universo. E se a gente somar tudo que nós vimos até agora, neurônios, sinapses, conexões e tudo mais, nós temos isso aqui, o que nós chamamos de conectoma. Isso aqui é um mapa detalhado de todas as conexões neurais. E bom, a princípio isso seria o suficiente para a gente conseguir digitalizar uma mente inteira. O grande problema é que isso aqui não está completo. O conectoma, esse mapa aqui, não está 100% compreendido ainda. Ainda faltam muitas informações sobre como que cada um desses componentes que nós vimos aqui no cérebro funcionam. Mas uma vez que a gente consiga um mapa desse realmente 100% completo,
Então, aí a gente vai, enfim, poder falar que... Então, ok, nós sabemos de tudo sobre o cérebro. E o conectoma vai ser a peça-chave para a gente tornar o upload da mente algo real. E para a gente conseguir recriar esse conectoma, nós precisamos de uma certa tecnologia, o que nos leva à nossa segunda suposição, na escaneabilidade do cérebro. Pois é, para a gente conseguir escanear e detalhar todo o cérebro humano, a gente precisa de uma tecnologia que seja capaz de escanear tudo o que nós vimos. Todos os neurônios, as sinapses, neurotransmissores, hormônios, tudo. Tudo tem que ser levado em consideração se a ideia for realmente criar uma versão digital de alguém. E isso aqui é o resultado dos nossos melhores scanners hoje em dia. Nós conseguimos escanear um cérebro humano vivo hoje graças a um aparelho de ressonância magnética. Essa é uma tecnologia não invasiva que nos permite analisar o cérebro, não só quanto a sua estrutura, mas também a sua atividade cerebral. E foi com a ajuda dessa tecnologia que em 2015 a Universidade de Duke conseguiu gerar isso aqui. Aqui nós temos diferentes padrões de atividade cerebral que variam de acordo com as emoções sentidas pelas cobaias humanas. Por exemplo, esse é o seu cérebro contente. E esse é quando você se diverte. E aqui é quando você está surpreso. E ainda tem o medo, a raiva, a tristeza e a neutralidade. Pois é, isso aqui já é muito fantástico. Mas apesar disso, ainda que nós tenhamos progredido muito tecnologicamente, ainda temos algumas boas barreiras para superar. Tipo, atualmente nós temos um aparelho de ressonância magnética, como esse aqui, que é capaz de escanear o cérebro numa resolução de 1 milímetro cúbico. E aí o problema é que, como a gente viu, 1 milímetro cúbico aqui no cérebro já tem uma gigantesca quantidade de sinapses, neurônios, outras células, neurotransmissores. Tem muita coisa aqui dentro. E se a gente quisesse escanear a nível de proteínas e outras moléculas, nós precisaríamos de uma escala de resolução muito maior. E esse tipo de tecnologia nós simplesmente ainda não temos. Na verdade, a ressonância magnética talvez nem seja a tecnologia ideal para a gente conseguir esse nível de resolução. E tem um motivo terrível para isso. Porque se esse aqui é um ser humano dentro de um aparelho de ressonância magnética e essas aqui são as linhas de campo magnético, então a gente está falando de um ímã gigante, basicamente. Pois é, e como que isso aqui gera essas imagens? Então, quando um campo magnético e ondas de rádio atravessam o corpo humano, eles acabam interagindo com as moléculas de água em diferentes tecidos do corpo humano, e aí eles conseguem perceber pequenas variações internas dentro do corpo humano. Essas variações então são captadas para criar imagens tridimensionais detalhadas dos tecidos e dos órgãos. E aí então qual que é o problema? É que o campo magnético que seria necessário para escanear cada neurônio, cada sinapse, cada pequena informação da mente humana iria liberar uma energia tão forte que seria o suficiente para torrar o seu cérebro. É muito grande. That's what she said. Ou seja, nós precisamos de uma outra tecnologia, de uma inovação que ajude a gente a escanear o cérebro em um nível bem pequeno e detalhado, sem danificar nenhum tecido. O que até hoje é impossível. Mas claro que alguns cientistas ainda acreditam que existe uma solução no futuro. Uma solução que talvez pode estar em uma tecnologia mais avançada como a nanotecnologia. A nanotecnologia real é a ciência que estuda a manipulação da matéria em uma escala bem pequena. Nanomáquinas como essa aqui, como um vírus, podem acabar servindo de inspiração para nós humanos. Por exemplo, daqui a um tempo, a bioengenharia de repente pode criar um vírus ou algum outro micro-organismo geneticamente modificado que iriam até o seu cérebro, iriam diretamente mapear as coisas lá dentro. E por favor, não me entenda mal, isso tudo é muito especulativo e vai ver que de repente pode não ser assim que as coisas aconteçam, pode ser de outra maneira. Mas de toda forma, já que o upload da mente é um cenário totalmente hipotético, nós vamos então assumir que eventualmente, de alguma forma, nós vamos entender o cérebro bem o suficiente para a gente saber o que exatamente escanear e como escanear uma tecnologia ideal que faça isso de uma forma segura. Beleza, conseguimos tudo isso. E agora, qual o próximo passo? O próximo passo seria a nossa terceira suposição,
computabilidade. Ou seja, recriar todas essas informações em um mundo digital. E para fazer isso, nós podemos pensar em algumas alternativas. Nós podemos começar, por exemplo, criando um banco de dados. Aqui teria todas as informações escaneadas de todos os neurônios, sinapses e tudo mais. Muito bem. E aí, depois disso, nós iríamos precisar de um modelo computacional que organize cada uma dessas informações aqui, como elas se comportam e tudo mais. E óbvio que isso aqui é humanamente impossível de se fazer manualmente, então certamente a gente ia precisar de alguma inteligência artificial. A IA, então, pode criar algo fantástico, pode criar um mapa tridimensional do cérebro humano. Uma posição de cada neurônio, sinapse, os hormônios, o neurotransmissor e tudo mais. E claro que isso é muito mais fácil falando do que fazendo. Até porque, na verdade, o problema maior não seria nem recriar a estrutura física do cérebro no ambiente digital, mas talvez seria entender como que essa versão digital do cérebro vai se comportar. Porque, como falamos agora há pouco, as sinapses, as conexões entre os neurônios são diferentes. Elas se comportam de formas diferentes, elas têm tempos de reação diferentes, elas respondem ao metabolismo de formas diferentes. E sinceramente, como que sequer isso seria transformado em dados, em zeros e uns? E como que isso aqui vai gerar, no final, isso daqui, uma mente digital? Isso aqui pode, na verdade, se comportar de uma maneira bem inesperada. Nós não temos como prever, nós não temos todas as respostas ainda. E além de tudo isso, é também preciso pensar no aspecto do poder computacional e armazenamento necessário para rodar essa mente digital. Tipo assim, aonde que esse negócio ia ficar no mundo físico da gente? Provavelmente em algum data center ou algum supercomputador. E para entender o poder computacional e armazenamento necessário no mundo físico para armazenar a nossa mente digital, nós precisamos entender um pouco sobre o nosso cérebro biológico. Bom, já que a gente não pode testar muitas coisas malucas aqui em cérebros humanos de verdade, né? Seria meio complicado isso daí. Bom, uma pesquisa foi feita não com humanos, mas com isso aqui. Esse é um cérebro de um rato. Esse foi objeto de estudo de uma pesquisa feita em 2020 pelo Instituto Allen de Pesquisas de Cérebro. E como é que essa pesquisa funcionou? Eles primeiro pegaram um cérebro de um roedor, depois tiraram 1 milímetro cúbico desse cérebro e desse milímetro cúbico eles fatiaram em 25 mil partes. Foram tantas partes que eles puderam analisar tudo que estava lá naquele milímetro cúbico. E lá naquele milímetro cúbico foram encontrados por volta de 100 mil neurônios, capazes de realizar quase de 1 bilhão de sinapses. E nesse negócio tão diminuto, ainda assim, para guardar todas as informações desse minúsculo pedacinho, os caras não conseguiram guardar tudo aqui, nisso aqui, num HD de 10 teras. Não, na verdade, esse pedacinho aqui gerou tanta informação que eles precisaram muito mais do que um HD de 10 teras. Eles precisaram de 400 SSDs de 10 teras, ou pelo menos algo equivalente a tudo isso aqui, porque aqui a gente está falando de 2 milhões de gigas, o que é muita grana aqui, porque o SSD tá muito caro. Agora, imagina só se a gente fosse não só guardar todas as informações de 1 milímetro cúbico de um cérebro de rato. Imagina só se a gente fosse armazenar a informação de todo o cérebro de um rato, ou mais ainda, se a gente armazenasse toda a informação no cérebro humano, com toda a sua complexidade. Imagina o nível de detalhe que seria muito maior nesse caso. A capacidade de armazenamento ficaria então numa proporção descomunal. Imagina isso aqui, um cérebro físico se transformando nisso aqui, uma mente digital. A gente já começa a entender um pouco mais a escala do que seria armazenar tudo isso em data centers. Inclusive, em um artigo em 2008, Sandberg e Bostrom falam que, nas estimativas dos pesquisadores, o cérebro humano atua 1 quadrilhão de operações por segundo. Imagina rodar isso daí, o que seria equivalente ao poder de processamento de uma placa de vídeo de ponta há 3 anos atrás. Isso é, só considerando a capacidade do cérebro humano a nível de sinapse. Porque assim, se a gente fosse analisar ainda mais a quantidade de informações,
Então, a gente poderia chegar ao nível de neurotransmissores e hormônios, por exemplo. E esse valor, sim, poderia ser assustadoramente ainda maior. Estimativas recentes acreditam que o cérebro humano, em sua totalidade, requer um poder computacional de 1 sextilhão de operações por segundo, o que representa quase 1000 vezes o poder computacional de um supercomputador top de linha em 2023. Bom, e o que tudo isso significa no final? Que nós estamos longe de chegar na tecnologia ideal para rodar uma cópia de uma mente digital humana. Ah, e lembrando, tudo isso seria para fazer apenas o upload de uma única mente. Agora imagina o que seria necessário para a gente fazer o upload de uma família inteira, de uma cidade inteira. Pois é, isso seria uma doideira. Mas vamos dizer aí que essa terceira suposição da computabilidade consiga ser atendida daqui a algumas décadas, ou talvez até séculos. E aí? Bom, se isso acontecer, nós iríamos conseguir fazer o upload da mente humana com sucesso, em quantidade, e não sei muito bem para que isso, porque mesmo que a gente consiga mapear o cérebro, mesmo que a gente consiga escanear, mesmo que a gente consiga rodar tudo isso, ainda assim sobra a pergunta talvez mais desconfortável de todas. Será que a gente estaria transferindo a nossa consciência para um mundo digital ou apenas criando uma cópia digital? Porque assim, imagina só que esse aqui é você, e aí você resolveu pagar por um serviço de upload de mente, e aí você fez o upload da sua mente. Sua mente foi escaneada e tudo mais, e agora, de repente, uma versão digital de você acorda em um servidor. E veja bem, essa versão aqui tem todas as suas memórias, seus traumas, suas piadas internas, e ele realmente acredita que é você. Agora, será que ele é você? Quer dizer, enquanto seu corpo biológico está aqui envelhecendo, respirando e um dia vai morrer, lá do outro lado nós temos uma cópia eterna e infinita, uma versão imortal de você. Agora, será que esse upload aqui seria uma continuação de você? Ou será que ele seria só muito parecido? Conceitualmente falando, podemos dizer que é um pouco complicado dizer que eles são o mesmo indivíduo. E o problema maior não termina no indivíduo. Imagina bilhões de mentes rodando em servidores, tudo consumindo um absurdo de energia, de água e vários outros recursos naturais. E além disso, uma camada interessante seria a da desigualdade, porque vai ver que nem todo mundo poderia pagar por um upload mental. E aí então, quem teria nesse caso o direito a ter imortalidade digital? Será que esse aqui seria um privilégio máximo de uma elite que cria uma espécie de casta social digital eterna? E o pior, será que essas mentes digitais teriam direitos? Será que elas poderiam ser talvez desligadas de repente, caso não servissem para mais muita coisa? Será que elas poderiam ser hackeadas, vendidas, copiadas? O filósofo Nick Bostrom argumenta que se a gente criar mentes digitais capazes talvez de sofrer, sentir prazer e tudo mais, nós então iríamos precisar desenvolver uma ética completamente nova. Afinal, a nossa ética atual não foi pensada para silício, ela foi pensada para nós, feitos de carne e osso. E então, regulamentar a existência de cópias digitais e quem é o original, quem não é, se ela pode duplicar 1000 vezes ou não, se existe um eu original, tudo isso são coisas muito complexas que nós não temos as respostas hoje. No fim das contas, a tecnologia começou como uma ferramenta para facilitar a nossa vida. Depois ela virtualizou a vida e num futuro pode prometer transcendê-la. Mas ao tentar escapar da morte, a gente acaba esbarrando num problema muito profundo. O de que se tudo isso for possível, se a gente poder viver indefinidamente em um mundo digital, será que nós sequer deveríamos fazer isso? Bom, talvez o upload da mente não seja apenas um problema tecnológico, talvez ele seja um espelho que nos convida a olhar sobre a nossa própria limitação e mortalidade, que nos obriga a encarar aquilo que nós sempre tentamos evitar, o limite do que é ser humano e o que realmente significa ultrapassar esse limite.